o que eu acho sobre as vagas de emprego no audiovisual nos dias de hoje. Já deixando claro que isso é sobre a minha realidade, sobre as minhas experiências de pessoas que eu conheço, que já compartilharam comigo. Então, não necessariamente esse vídeo existe uma verdade absoluta. E já podemos iniciar falando sobre contratação de um profissional para múltiplas funções que não necessariamente esse profissional deveria desenvolver ali dentro da empresa. E o que eu quero falar sobre isso? Eu vou até sair um pouco da bolha do audiovisual e vou englobar meio que a rede social de forma geral. E eu vejo muitas vagas querendo contratar designer gráfico, mas que saiba editar vídeo. Querem contratar editor de vídeo, mas que ele saiba fazer um site. E não tem nenhum tipo de relação a essas vagas aí. Mas eu vejo muito galera querendo contratar uma pessoa só, né, pra meio que pagar menos, pra ele desenvolver tudo, ao invés de contratar 3 ou 4 profissionais específicos pra cada uma dessas áreas. E aí a gente chega nesse outro ponto, que é a questão do salário. Qual é a jogada que eu vejo algumas pessoas fazendo? Bom, um salário mínimo tá em torno do quê? De R$1.500, né? Então não vamos pagar um salário mínimo para esse profissional. Vamos pagar R$2.000, porém esse profissional vai ter que editar o vídeo, ele vai ter que fazer o cronograma, ele vai ter que fazer social media, ele vai ter que fazer os posts do mês inteiro pro Instagram do cliente. E outra, não é só para um cliente. Se você for trabalhar para uma agência de publicidade, alguma coisa do tipo, aquela agência atende muito mais do que um cliente. Então você vai desenvolver todas as áreas para ganhar quase que um salário mínimo, sabe? E inclusive isso é um relato pessoal meu também, né? Eu já entrei para uma empresa para desenvolver uma função em específico e chegar lá ter que abarcar outras demandas que não necessariamente tá ligado para o que eu fui contratada. Mas, né, às vezes a gente acaba tendo que aceitar essas coisas, né, para continuar ali em algum determinado emprego. Outra coisa é com relação à contratação. A galera começou a contratar dizendo, não, eu vou te contratar de forma PJ, você vai ganhar mais do que um salário mínimo ali, não necessariamente muito mais do que um salário mínimo, mas você vai ganhar um pouco mais do que um salário mínimo. Porém, quando você começa a trabalhar, é um regime CLT. Você precisa ir para a empresa todos os dias, você tem que cumprir o horário, bater o ponto, você faz tudo que um CLT faz, você só não recebe os benefícios que um CLT estaria recebendo. Ah, mas eu tô recebendo mais porque eu tô aqui no PJ e tal. Sim, beleza, você tá recebendo mais, só que você que vai custear transporte, caso você não more perto da empresa, você que vai custear alimentação. Então, se você abater o valor de transporte e alimentação e essas coisas, você vai estar recebendo até menos do que um salário mínimo, no final das contas, né? A depender do valor que tu receba ali. Eu percebo, assim, que é como se as pessoas, algumas, não estou generalizando nem nada do tipo, isso aqui não necessariamente é uma verdade absoluta, mas algumas pessoas acabam usando desse artifício porque ela não vai ter a obrigação de pagar encargos ali todos os meses, nem todos os anos. É melhor para a empresa pagar um pouquinho mais do que um salário para aquele funcionário PJ do que contratar ele como CLT. Só que quem sofre no final das contas é o funcionário ali que às vezes não tem essa noção de que ele pode, ou não também, né? Mas ele pode estar saindo um pouco perdendo, de certa forma, sabe? Muitas das vagas também são para vagas presenciais. E assim, meio que trazendo para minha realidade, a minha realidade hoje e tudo mais, não faz sentido eu aceitar uma vaga presencial. A não ser que essa vaga presencial seja tipo assim, pô, a vaga, entendeu? Porque assim, eu tenho os meus trabalhos fixos, recorrentes ali todos os meses, eu tenho trabalhos freelancers, sabe? Então, a pessoa aceitar uma vaga presencial, ela vai ter que cumprir horário dentro do escritório lá daquela empresa todos os dias e talvez ela não consiga manter esses outros trabalhos que ela tem como empresa própria, entende? Eu posso falar das duas maneiras. Eu já tive a experiência de trabalhar fixo para uma empresa em que eu tinha demanda todos os dias, porém eu trabalhava home office e aí nesse caso eu conseguia finalizar as demandas para aquela empresa e eu trabalhava nas minhas coisas depois. E eu também tive a experiência de trabalhar presencial todos os dias ali na semana e ter que conseguir encaixar, né, os meus outros trabalhos, os meus outros clientes freelancer dentro de uma rotina. E era muito difícil, porque às vezes eu estava lá dentro da empresa, eu terminava minhas coisas, mas eu não podia ir embora, porque tem que cumprir horário. E às vezes as empresas também não permitem que você faça outros trabalhos que não sejam relacionados
aquela que você trabalha. Às vezes pode não ser muito viável, né, a depender do salário que você vai receber, do trabalho que você vai desenvolver lá. Eu acho que precisa ser bem pensado antes de aceitar um trabalho presencial, sabe, hoje em dia. Por isso que eu digo, pra minha realidade, eu acho que não funcionaria tanto ter um trabalho presencial, a não ser que fosse o trabalho. Seria muito mais fácil eu tentar trabalhar para mais empresas caso elas ofertassem vagas home office do que eu tentar me inscrever para vagas presenciais, sabe? A não ser que você faça algum tipo de acordo. Como, por exemplo, eu também já trabalhei para uma empresa que a vaga era presencial. Eu já deixei bem claro. Eu disse, eu tenho meus trabalhos, eu faço isso e eu também preciso de tempo para que eu consiga continuar atendendo os meus clientes. A gente entrou em um acordo de que um dia na semana eu precisava sair para fazer gravação com o meu cliente. A gente vai organizar aí a agenda e não se preocupe, né? As demandas da sua empresa não vão ser prejudicadas por conta dos meus trabalhos externos. E outra coisa que eu quase ia esquecendo é que isso aconteça sempre, de algumas empresas contratarem, mas ela não ter o suporte de equipamentos, né, dessa maneira, para atender aquele profissional que está sendo contratado. Eu já tive a experiência de que para mim trabalhar na empresa, tinha que levar um notebook que não aguentava, que travava, isso atrapalhava o meu trabalho, atrasava mais do que se eu tivesse, por exemplo, em casa editando no meu setup. Complicado, sabe? Complicado. Além de você ter que desempenhar múltiplas funções, não receber por todas essas funções que você vai estar desempenhando, você precisa ter o equipamento para desenvolver o trabalho, sabe? Então, sei lá, acho bastante, na verdade, é difícil. E aí, por que eu levantei, né, essa pauta de conversa aqui nesse vídeo? Porque, cara, sinceramente, muitas das vezes, né, quando eu, de fato, precisava muito de algum emprego, e até hoje, na verdade, assim, quando eu vejo vagas, vejo coisas, é muito desanimador, sabe? Muito desanimador. Então, se hoje que eu já tenho, né, os meus clientes já têm uma vida mais estável, imagine para quem tá começando alguma coisa e ela entra lá e vê que a vaga precisa editar vídeo, saber fazer motion design, saber design gráfico, saber construir site, ter habilitação, ter um computador top de linha para trazer pro trabalho. Tipo, caramba! Para ganhar, sei lá, um salário mínimo, chega a ser desafiador e desanimador para encontrar uma vaga e que essa vaga seja boa, sabe? Seja boa em questão de, eu vou ser contratada para fazer essa função, eu vou ganhar tanto para fazer exclusivamente essa função. E esse foi um vídeo assim mais, né, para meio que, sei lá, de desabafo, né, sobre o que eu vejo, sobre o que eu já passei também. Mas assim, eu não invalido nenhuma dessas minhas experiências, porque tudo isso me levou a pensar dessa maneira, a chegar onde eu cheguei. Mesmo que, né, às vezes tenha sido difícil ou tenha sido estressante, né, mas existiram momentos muito bons, né? Momentos alegres, momentos de conquistas, momentos de aprendizado. Existem também os dois lados da moeda. Por mais que exista coisas muito boas, né, diante de todos esses trabalhos, né, que vai ser desafiador, mas também vai te gerar uma bagagem aí de experiência, de aprendizado e tudo mais. Se você já passou por alguma experiência desse sentido ou se passa, né, atualmente por alguma experiência dessa maneira, deixa aqui nos comentários, né, vai ser legal trocar uma ideia, né, com relação a esse assunto. E para você que assistiu até o final, meu muitíssimo obrigada, né, pela atenção aqui. E se você tiver curtido esse conteúdo, deixa aqui o seu like e eu espero você no próximo vídeo aqui nesse canal.